forever young. I wanna be. Do you really want to live forever? Forever, forever. Oi amigos, tudo bom? Eu sou o Nino e hoje eu vim aqui pra gente bater um papinho, pra gente conversar, pra gente reclamar, porque o nome Nananina não é por acaso. Não é por acaso, é pra gente reclamar da vida. Porque faz parte também a gente ser pessimista de vez em quando, sabe? A gente ser rabugento, a gente reclamar. E é pra isso que eu tô aqui. Lembrando que este vídeo aqui, ele é tipo um podcast. Então se você quiser ir viver tua vida, lavar tua louça, roubar um banco, não sei, não sei da tua rotina. Vai fazer tuas coisas, deixa aí a minha voz rolando, depois você volta aqui pra falar comigo. E hoje a gente vai falar do quê? A gente vai falar sobre o passado. O passado que ele tá logo aí, né? Mas ele já passou. Olha que frase bonita. Vou botar no meu túmbalo. Tá rolando por aí uma trend que surgiu ali no TikTok, depois foi pro Instagram. A pessoa coloca ali uma foto enquanto ela era adolescente, depois ela coloca uma foto dela já adulta nos dias de hoje, escreve perdendo os traços de adolescente. Na verdade, a gente só tá ficando velha mesmo. Aí toca Forever Young. I wanna be forever young. E aí eu fiquei pensando, será que a gente quer ser Forever Young mesmo? Será que tá valendo a pena ser Forever Young? Não sei, não cheguei a conclusão nenhuma sobre isso. Mas o negócio é que essa trend me fez pensar muito sobre a adolescência. Me fez lembrar da adolescência. Eu que já tô pra fazer meus 26, em setembro vem aí os 26, né? Não é tão velho assim, né? Vamos combinar que não. Mas eu digo que eu tô mais perto dos 30 do que dos 18, então é só pauleira, né, queridas? Quando a gente é adolescente, a gente acha que tudo é o fim do mundo, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu sofri muito bullying. Muito bullying. Eu lembro de uma vez que cuspiram na minha cara, dentro da sala de aula, na frente da professora. O motivo? Porque eu era viadinho, kkk. Ó que bacana. Também lembro de uma vez que tacaram uma garrafa d'água na minha cabeça, porque eu tava descendo a escada e tinha os meninos lá em cima, eles viram descendo. Aí tacaram a garrafa na minha cabeça. Legal, né? Eu lembro que colaram um chiclete no meu cabelo, porque quando eu era mais novinho eu tinha um cabelão no meio das costas. E aí me hostilizavam, né? Brincavam comigo. Uma brincadeira saudável, né? De me humilhar e tudo mais, enfim. E aí eu sei que tudo isso fez eu virar um adolescente muito recluso ali na escola. Quando era criança eu tinha até alguns amigos e que eu fui perdendo conforme eu fui crescendo, porque tudo foi virando um caos assim, sabe? Mas enfim, crescemos, a adolescência passou, a escola passou, a vida mudou pra caramba. Só que tudo isso fica na cabeça, tudo isso fica como memória e eu acho que até que faz parte da gente de certa forma, assim, né? As coisas que a gente vive moldam quem a gente se torna. E aí, pensando, refletindo, porque eu sou assim, eu sou reflexivo. Tem horas que eu paro aqui, eu fico olhando pro meu teto e eu fico pensando, poxa vida, a vida, né, menina? Eu comecei a pensar sobre traços da adolescência que eu perdi, mas não traços físicos apenas. Porque essa trend, ela é assim, ela é traços físicos, né? A sua aparência, ela é sobre isso. Eu que entrei nessa pira de, tipo, quais traços da adolescência que eu perdi? Traços emocionais, traços da minha mente, coisas que eu pensava, coisas que eu acreditava, coisas que eu fazia e que hoje eu já não faço mais. E aí eu fiz o quê? Uma lista. Porque precisava fazer um vídeo, kkk. E aí o papinho hoje, a conversa sobre isso, né? Os traços da adolescência que eu perdi. Você vai acompanhando aí, depois você me fala se você se identifica com algum deles ou se você tem outro traço da sua adolescência que você perdeu também, eu vou querer saber, você me conta, combinado? Aí, menina, eu fiz uma lista que promete emocionar, tá? E forever young. Primeiro tópico aqui da lista. Quando era adolescente, eu era muito recluso, que nem eu falei, né? Eu aprendi a ser recluso porque eu tinha medo de como eu ia interagir com as pessoas e como que elas iam me receber. Primeiro porque eu era gay, não conversava sobre isso com as pessoas, mas era uma questão e eu tinha medo delas perceberem isso e da gente ter que entrar nessa conversa. Eu não tinha vergonha de ser quem eu era, não achava isso um problema. Eu acho que eu já até falei disso em outro momento aqui, mas eu tinha medo de entrar na conversa, porque eu não sabia qual seria a reação das pessoas, né? Naquela época, principalmente, não tinha como você ter tanta segurança de peitar e falar, eu sou assim mesmo, esse sou eu quem sou, e aí? Tinha esse medo, assim, de interagir com as pessoas e eu preferia ficar mais na minha. E eu achava isso muito errado. O primeiro tópico é esse. Parei de achar que ser uma pessoa reclusa é um defeito, porque
Quando era mais novo, eu achava que a gente tinha que interagir, a gente tinha que sim ter vários amigos, e o normal era ter vários amigos e conhecer muita gente e estar o tempo todo com alguém. Só que a gente cresce e a gente vai percebendo que não. Na verdade, é muito difícil você manter amizades, é muito difícil você ter muitas amizades. Quanto mais velho você vai ficando, menos amigos você tem. Engasguei, perceberam? KKKKK. Quanto mais velho você vai ficando, menos amigos você tem. E isso é mais normal, sabe? Isso é mais comum, na verdade. Acontece com todo mundo. Você escolher estar sozinho em determinados momentos faz parte também. Nem todo mundo gosta de estar rodeado de gente, nem todo mundo gosta de estar no meio de todo mundo o tempo todo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter os meus momentos. Eu tenho os meus momentos que eu quero estar com outras pessoas também. E aí eu procuro essas pessoas, ou essas pessoas me procuram, e a gente faz alguma coisa junto. Só que na maior parte do tempo eu prefiro estar sozinho. E tá tudo bem. E forever young. Segundo ponto da minha lista aqui. Eu deixei de achar que é a minha função manter relações. E tem muito a ver com um ponto anterior. Por quê? Quando eu era mais novinho, eu achava que se as pessoas se afastavam de mim, era porque eu tinha feito algo de errado, era porque eu não era legal o suficiente, interessante o suficiente, não sei o quê. Só que, na verdade, as pessoas, elas têm seus momentos, as pessoas têm suas vidas, as pessoas, elas têm outras pessoas também pra dar conta na vida delas. Quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que é isso. Não tem essa de o outro precisa estar na minha vida e eu preciso manter o outro na minha vida. É tipo... São escolhas, são momentos, as pessoas vêm, elas vão. E se alguém deixa de estar presente na tua vida, tá tudo bem também. Pode ser que em algum momento essa pessoa volte, pode ser que em algum momento essa pessoa lembre que é legal ter você na vida dela, ou não, pode ser que ela só siga o caminho dela e tá tudo bem. É óbvio que quando a gente gosta de alguém, é legal a gente fazer o mínimo de esforço pra manter essa pessoa por perto, pra manter o contato, pra saber como a pessoa tá, mas só quando a gente se importa de verdade, sabe? Só quando vale a pena de verdade manter aquela pessoa. Às vezes a pessoa até te faz mal. E tipo, não, né, querida? E forever young. Próximo ponto é que eu deixei de ter medo de aparentar ser um grande viadão. E eu deixei também de me importar tanto com a imagem que as pessoas têm de mim. Quando eu era mais novo, eu achava que eu precisava que as pessoas entendessem exatamente quem eu era. Sabe aquela coisa de tipo, oi, você entendeu tudo errado, não era isso que eu queria ter dito, vamos conversar, kkkkkkkk, me entenda, me aceite. No fim das contas, as pessoas, elas não necessariamente têm acesso a quem a gente é. No fim das contas, as pessoas, elas criam a imagem que elas querem sobre a gente a partir do repertório que elas têm, das experiências que elas têm também. Não adianta, às vezes, você ser incrível pra uma pessoa se ela só tem um repertório, uma experiência de conhecer gente ruim. Ela vai ficar com o pé atrás com você, mesmo que você seja uma pessoa maravilhosa. Então não depende tanto de quem a gente é, como as pessoas vão enxergar, mas sim de como elas querem ver a gente. Fez sentido isso? Tomara que tenha feito, porque eu não sei explicar melhor. Risos. Mas quando eu era mais novo, eu era muito preocupado em fazer com que as pessoas tivessem a visão de quem eu era a partir do que eu queria que elas vissem. Eu queria sempre me explicar, eu queria sempre que as pessoas entendessem as coisas como eu queria que elas entendessem. Só que crescendo, me bateu uma preguiça. Essa é a verdade, assim. A gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais preguiçoso, sabe? E preguiça de se relacionar mesmo, preguiça de fazer o outro me entender. Hoje em dia eu não quero mais que as outras pessoas me entendam. Hoje em dia é foda-se. Eu lá quietinho na minha pessoa, você é muito agressivo. Já aconteceu várias vezes isso. Nossa, mas como você tem a cara fechada, você é muito bravo. E tipo, eu só tô vivendo. Só que se as pessoas querem ver o que elas querem ver, não sou eu que vou ficar lutando pra elas verem o contrário. E óbvio, hoje em dia tem o fator carreira, o fator trabalho, que impacta muito quando a gente fala da imagem que as pessoas têm sobre a gente. E aí, nesse ponto, eu dou uma voltada atrás aqui no que eu falei. E sim, no ambiente de trabalho é importante a gente fazer essa manutenção de como as pessoas nos enxergam, porque isso pode valer uma demissão. Porém, na vida pessoal, se não envolve dinheiro, eu tô cagando. E forever young. E falando de carreira, uma coisa que eu tenho perdido, assim, da adolescência também, é o peso de tentar fazer a carreira dar certo.
Sabe, quando eu era adolescente, eu sonhava com a carreira. Nossa, eu vou ser publicitário, e aí vai dar tudo certo, e aí eu vou trabalhar nas agências, eu vou fazer campanhas e não sei o quê. Isso aconteceu de alguma forma? Aconteceu. Do jeito que eu sonhei? Óbvio que não, porque nada acontece como a gente espera. Hoje eu trabalho na área que eu sempre sonhei, eu faço o que eu gosto de fazer, sou formado no que eu queria me formar e metade do que eu queria deu certo. Só que no meio do caminho eu fui percebendo também que carreira não define quem a gente é. E é muito importante a gente saber separar o trabalho de quem a gente é. Porque quando a gente coloca o trabalho nesse lugar de satisfação emocional, de satisfação pessoal e tudo mais, que era o que eu fazia quando era adolescente, porque esse era o meu objetivo de vida, sabe? O meu sonho de vida era esse. E quando a gente faz isso, a gente meio que adoece. Porque a gente tenta sempre dar o melhor em tudo. E às vezes dar o melhor, dar tudo que a gente tem, faz a gente entrar nos buracos que a gente não precisava, sabe? E é claro, a gente precisa se dedicar à nossa carreira, principalmente quando a gente tem um plano de carreira, a gente tem um caminho que a gente quer seguir, tem um lugar onde a gente quer chegar. A gente precisa se dedicar, precisa evoluir, precisa fazer bons projetos, enfim, tudo isso faz parte. Mas com limites. Esse é um traço muito importante que eu perdi recentemente, inclusive, faz toda a diferença, sabe? Porque não é que eu perdi o tesão pelo trabalho, não é que eu perdi o gosto pela minha área, pelo que eu faço. Eu ainda gosto muito de fazer o que eu faço, só que com cuidado. E forever young. Próximo ponto é um ponto meio fútil, assim. Meio fútil? Não sei se é meio fútil, mas assim, mais leve. Que é, hoje em dia eu já não tenho mais preconceito musical, porque durante ali anos 2000, que foi quando eu fui adolescente, 2000, 2010, era muito comum ter preconceito musical. Tinha muita música ruim? Tinha muita música ruim. Só que era moda você falar que você não ouvia funk, por exemplo, que o funk era uma bosta, que não sei o quê. Você dá uma de Ed Mota. Era muito normal e era legal você falar assim. Só que hoje eu vejo que fazer isso é você ser babaca. Todo estilo musical tem um contexto, todo estilo musical tem um público e tem um motivo de existir, sabe? Representa alguma coisa. Às vezes a música não vai ser tão bem produzida e aí você pode falar, nossa, essa música é ruim. Só que não significa que aquele estilo musical é uma bosta e não deveria existir e que ninguém deveria ouvir. Esse preconceito musical é uma coisa que eu perdi. E forever young. Um outro traço muito importante da adolescência que eu perdi foi querer pertencer. Foi querer pertencer a algo, a algum lugar, um grupo, sabe? Hoje em dia eu já não quero mais, não faz tanta diferença assim pra mim se eu pertenço, se eu não pertenço. E junto disso, deixei de me forçar a estar perto de gente que não me faz bem. Tem muito a ver com o primeiro ponto lá que eu falei, porque às vezes a gente quer pertencer a algumas situações, alguns grupos sociais, só porque a gente acha muito legal e, nossa, eu queria muito parecer com eles e não sei o quê. Só que, gente, vamos botar a mão no seio, sabe? A mão na consciência, vamos pensar um pouquinho? Não faz sentido nenhum, não faz sentido. E eu conheço muita gente que muda muito quem é, sabe? O jeito que fala, as piadas que faz, as opiniões que tem, dependendo do grupo que ela tá, entende? Tipo assim, tô com um grupinho X, então eu vou ser super descolado e eu vou falar várias atrocidades, eu vou ofender 500 minorias porque eu quero que eles me achem legais. Sair de lá, vim falar com meu amiguinho aqui, eu vou defender essas minorias que eu acabei de ofender ali atrás, porque eu quero estar bem com essa pessoa aqui também. E quando eu percebi que eu me anulava em determinados momentos pra caber em determinadas relações, eu falei, chega. E como eu tinha dito antes, tem relações que a gente tenta manter que não precisa e que na verdade a gente não deveria. Então um exercício muito importante é a gente olhar pra quem tá em volta, olhar pra quem a gente é também, com sinceridade. Tá legal? Vamos que vamos. Não tá legal? Vai todo mundo a merda. E forever young. Outro traço da adolescência que eu perdi, tá? E perdi recentemente também, é uma coisa mais assim, de agora, deixei de me responsabilizar pelo bem-estar das outras pessoas. Quando era mais novinho,
eu tinha muito uma coisa de tentar resolver os problemas dos outros. Ainda tenho um pouco, que olhando assim de fora você deve pensar, nossa, que amigo bom, que amigo legal, dá conselho, tá? Dá alternativas, se possível até faz coisas pra resolver os meus problemas, que amigo bacana. E pras outras pessoas deve ser maravilhoso mesmo, só que pra mim é horrível. E recentemente eu parei pra pensar e momentos que eu tava em situações muito bosta, sabe? E que eu pensava, quem é que pode resolver esses problemas pra mim? Ninguém. Tinha ninguém pra resolver os meus problemas. E tinha outras pessoas tacando problemas da vida delas, das vidas delas, vamos usar a concordância correta aqui, nas minhas costas. E falando, nossa, eu tô com esse problema aqui, me ajuda a resolver. Aí vem a outra pessoa, poxa, isso aqui tá me tirando sono. E eu, oh meu Deus, eu preciso ajudar essas pessoas. E não. Eu já tinha os meus próprios problemas pra resolver. E eu comecei a falar isso pras pessoas. Tipo, oi, tudo bom? Eu entendo que você tá na merda. Se quiser a gente conversa, mas assim, você vai ter que resolver sozinho. Tá bom? Posso te ouvir, posso te aconselhar, posso até dividir com você essa preocupação, mas resolver você vai ter que resolver sozinho. Ai, mas eu não consigo, eu não sou capaz, você é assim. Tá bom? E se não conseguir é isso, lida com os efeitos dos problemas, porque a vida tem dessas também. A vida tem dessas. Hoje em dia eu tento deixar que as pessoas elas se responsabilizem pelo bem-estar delas, que elas procurem soluções para os problemas delas, porque não consigo cuidar de todo mundo não. If forever young. Mais um traço da adolescência que eu perdi foi o medo de ser vulnerável e de parecer vulnerável. Antes eu não falava de como eu me sentia, não me abria e tudo mais, eu era uma pedrinha. Eu falei, né, que eu era recluso e eu era muito recluso, não só no sentido de não procurar me relacionar com as pessoas, mas também no sentido de não me abrir. Não falar de como eu me sentia, não falar das coisas que eu pensava, né? Não falar do que me machucava. Então as pessoas, elas faziam o que queriam comigo. E durante um tempo elas achavam que elas podiam fazer isso. Só que hoje eu entendo que ser vulnerável, parecer vulnerável, não te torna menor que ninguém. Às vezes é até melhor você parecer vulnerável. Porque tem essa coisa de... tem que parecer forte, tem que ser forte o tempo todo, não sei o que. E não, às vezes você tem que ser um peixiquinho, um nenenzinho, assim, pitico. Quando eu era mais novo também, eu achava que falar de como eu me sentia e parecer vulnerável ia dar para as pessoas um controle sobre mim. Dependendo de como você leva tudo isso, até dá. Só que quando você entende que isso não é um problema, parecer vulnerável, você consegue fazer isso de um jeito que as pessoas não usem isso contra você. E quando elas começam a tentar usar, você consegue perceber que elas estão fazendo isso. Então, acaba virando até uma força, de certa forma, sabe? If forever young. Próximo traço da adolescência que eu perdi, que me deixou muito triste, tá bom? É que eu não consigo comer mais qualquer bosta. Não consigo mais passar a semana só comendo gordura, açúcar e sal, sabe? Antes eu conseguia. Tá bom que quando eu morava com os meus pais, a minha alimentação era muito melhor. Eu amava cozinhar, inclusive, enquanto eu morava com eles, porque metade da comida já estava pronta. Sabe, tinha ali o arroz e o feijão pronto, eu precisava só fazer um complemento, porque eu sou vegetariano, né, então eu precisava me virar. Então eu amava fazer o meu macarrãozinho, fazer meus vegetaizinhos, minha omeletinha. Só que quando eu vim morar sozinho, cozinhar virou um martírio. Virou um momento assim de preguiça, um momento de cansaço, um momento que eu não quero muito, porque eu sei que depois eu vou ter que lavar a louça, eu vou ter que limpar o fogão, eu vou ter que guardar essa comida. E mais do que isso, eu vou ter que comer essa comida de verdade. Comida de gente de verdade, sendo que eu queria comer o quê? Um pastel, tomar um guaranãozinho. Era isso que eu queria, só que eu não consigo mais, sabe? Porque fui no médico e o meu cabelo tava caindo por falta de nutrientes. Gostaram? Então é isso. A adolescência é o momento pra você comer tudo que você quiser comer que vai te fazer mal, porque depois teu organismo não consegue mais metabolizar, sabe? Teu corpo não dá mais conta, porque eu tenho repetido isso várias vezes. O design do nosso corpo, do ser humano, é muito mal feito. Qualquer coisinha desanda tudo. If forever young. E mais um traço, vamos para mais um traço. Hoje em dia, eu não tento mais idealizar os papéis que as pessoas devem ocupar na minha vida. Aquela coisa de você olhar para aquela pessoa, nossa, aquela pessoa vai ser minha melhor amiga e a gente vai viver para sempre junto e a gente não vai se desgrudar. Nunca dá certo. Nunca funciona. Hoje em dia eu tento entender o que as pessoas têm para me entregar, entender também quais são os meus limites dentro daquelas relações e aí eu vou tateando.
vou tateando, vou meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Porque é isso, às vezes você quer que a pessoa ela esteja com você por determinado tempo, você quer que aquela pessoa seja, sei lá, o padrinho, a madrinha dos seus filhos, só que aquela pessoa ela vai sumir em algum momento. Sabe, a vida vai levar ela pra longe, ou então vocês vão brigar. E quando você deixa de idealizar esses papéis e esperar, criar tantas expectativas sobre os outros na sua vida, a coisa flui melhor, sabe? Flui mais fácil, você se frustra menos, você se chateia menos, se chateias menos. Não consigo falar essa frase, mas tudo bem. E eu acho que é isso, é sobre lidar com as expectativas de um jeito mais fácil. Porque quando a gente se frustra com alguém, o mais comum é que a gente culpe a pessoa, culpe a relação, culpe tudo que aconteceu e oh meu Deus do céu, que momento horrível da minha vida. Só que na verdade a gente só se frustra porque a gente criou uma expectativa sobre aquilo que não foi cumprida. Então, se a gente diminui as expectativas ou se a gente tenta não criar uma coisa que é meio impossível, porque o ser humano é isso, né? O ser humano vai criar expectativas sobre tudo o tempo todo. Mas se a gente cria expectativas mais realistas, mais tranquilas, sabe? Assim, tranquilas, é mais legal. Eu tenho tentado fazer isso. Forever young. Um traço que eu gostei muito de perder, mas que eu perdi, né, esse traço da adolescência por conta de preguiça também, porque é o que eu falei, a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando preguiçoso, sabe, vai batendo um cansaço de você ter que conviver com as pessoas, e esse traço é o traço da briga. Eu não brigo mais, é muito raro eu brigar, sendo que quando eu era mais novo eu brigava praticamente todo dia com alguém. Então eu lembro que até na faculdade, que eu já era adulto, né, já tinha ali os meus 18, 19, eu já briguei. Só que conforme o tempo vai passando, você vai vendo que não faz sentido brigar. Porque brigar é só você botar pra fora um monte de sentimento ruim que você tem pra pessoa entender como você tá se sentindo. Só que quando deixa de fazer sentido esse negócio de fazer o outro entender como você se sente, a briga deixa de fazer sentido também. Aí o cachorro latiu bem na hora que eu falei. Então hoje eu discuto quando eu quero provar um ponto e eu quero resolução de alguma coisa. E quando vale a pena também, porque se não vale a pena, caguei. Sabe, vai com Deus, eu não tô nem aí. Agora, se faz sentido discutir, conversar, porque a discussão é isso, né? Conversar de um jeito mais acalorado, mas é uma conversa, não é uma briga. Não é você, seu filho da... Não. Isso aí eu já não faço mais, porque eu tenho que preguiça. E forever young. Próximo ponto é que hoje em dia eu tento, não vou falar que eu consigo, tá bom? Vamos ser sinceros aqui, vamos ser sinceros. Mas eu tento não permitir que as pessoas me atravessem, sabe? E façam o que elas querem comigo, sabe? Que elas se aproveitem de mim. Isso é uma coisa que conforme a gente vai envelhecendo, vai ficando mais recorrente. As pessoas tentam o tempo todo usar você pra alguma coisinha. E quando você começa a observar isso, tem que tomar até um pouco de cuidado pra não ficar paranoico. Porque as pessoas até quando elas não percebem, elas estão tentando tirar alguma coisinha de você. Seja uma coisa material, alguma coisa palpável, ou até uma coisa mais subjetiva, uma coisa mais assim abstrata, sabe? Tipo tempo. Então hoje quando eu percebo que isso tá acontecendo, eu tento me afastar. E quando é um caso assim de alguém que me constrange, alguém que me coloca numa situação que eu não queria estar, eu simplesmente devolvo. Eu tento devolver. Óbvio que tem situações que não dá pra gente fazer isso, mas quando eu consigo, quando eu posso, eu faço. Porque é importante a gente colocar as pessoas nos lugares delas, pra elas não ultrapassarem os nossos limites. E forever young. Outro traço da adolescência que eu perdi é a habilidade de dormir por horas e horas. E isso é muito bizarro. Quando eu era adolescente, eu conseguia dormir um dia inteiro sem acordar, sabe? Eu dormia muitas horas sem acordar. Hoje, tem dias que eu posso estar muito cansado, que eu não consigo dormir. Esses dias mesmo eu dormi o quê? 6 horas? Deitei, era meia-noite, acordei, era 6 da manhã. Faz sentido isso? Não faz, porque o meu corpo tá cansado, a minha mente tá cansada. Quanto mais velho eu fico, mais cansado eu fico, mais eu preciso dormir. Por que que eu não tô dormindo? E forever young.
O último traço da adolescência que eu perdi, ou pelo menos que eu anotei aqui, tá? Porque eu cansei. E chegou um momento aqui que eu cansei de escrever essa lista. Eu falei, vamos de último? Vamos de último, que é o quê? Eu deixei de tentar fazer com que tudo desse certo a todo custo. Hoje em dia eu desisto muito mais das coisas do que insisto. Quando era mais novinho, primeiro que eu tinha mais tempo, né? Vamos começar por aí. Eu tinha mais tempo, tinha mais sonhos, tinha mais energia também, porque eu conseguia dormir mais. Hoje em dia já não consigo. Mas mais do que isso, hoje em dia eu entendo que nem tudo é pra ser do jeito que a gente quer que seja. Entende? Nem tudo é pra acontecer na hora que a gente quer que aconteça. Às vezes a gente tá gravando, tem um mosquito passando aqui, ó. Eu vou fazer de novo? Não vou, vai ser isso. Eu acho que eu aprendi também a entender que às vezes as coisas dão errado e isso é dar certo. Fez sentido? Não fez sentido nenhum, porque eu falei coisa com coisa. Mas às vezes a gente quer que as coisas sejam exatamente como a gente quer que seja. Tipo, sonhei que vai ser assim em determinado tempo, com determinadas pessoas. Só que a gente não sabe de nada, sabe? A gente não sabe o que a gente faz da nossa vida. Tem dia que eu não sei o que eu vou almoçar. Quem garante que eu sei o que é melhor pra mim? Não sei. Eu não sei o que é melhor pra mim. Então assim, tá tudo bem as coisas não saírem como eu planejei de vez em quando. Porque eu nem sempre sei o que eu tô fazendo. E quando a gente entende que a gente não sabe o que a gente tá fazendo e que às vezes a vida vai tomar rumos que são melhores do que o que a gente planejou, cara, a gente desiste de cada coisa. Sabe, a gente desiste de cada pessoa, principalmente, vamos falar disso aqui, tem gente que a gente precisa desistir, a gente não se toca que a gente precisa desistir. Aí vem a vida, dá uma rasteira, a gente mete a cara no chão, perde 3 dentes, sangra que nem uma cachorra, pra entender que a gente tinha que ter desistido daquela pessoa ali. Então hoje em dia eu deixo mais assim, a vida fazer o trabalhinho dela. Às vezes me irrito, às vezes me dá um pouco de ansiedade, às vezes dá, às vezes choro. Às vezes eu choro no banho. E forever young. Então assim, amigas, qual a conclusão desse papinho nosso aqui? Eu acho que quando a gente é adolescente, a gente acredita que tudo é o fim do mundo. Ai, fulano brigou comigo, minha vida acabou. Ai, meus pais não me aceitam, minha vida acabou. Ai, não sei o que lá. Ah, te catar, minha filha. A gente sempre acha que tá tudo uma merda quando a gente é novinho. Porque a gente não tem parâmetro de como as coisas podem piorar. A gente não sabe que a partir dali é só ladeira abaixo. Tem que pagar boleto, pagar aluguel, mandar currículo na GUP. Porque não sei se vocês sabem, hoje em dia não tem mais recrutamento humano. Hoje em dia é robô que lê o seu currículo. Então não adianta se você é bom. Adianta se o seu currículo tá otimizado. Então assim, só piora. Quando a gente é adolescente, a gente não tem essa noção. Mas é isso, me conta os traços da adolescência que você perdeu. Se você se identifica com algum desses aqui também, tá? E a gente se vê numa próxima. Um beijíssimo e tchau, tchau.